Olá a todos, bem-vindos ao mês de março aqui nas minhas redes sociais. Eu falei bastante no mês de fevereiro a respeito das energias do feminino e do masculino e penso que através desses vídeos e dos posts que eu fui compartilhando durante todo o mês de fevereiro, deu para ter uma boa ideia assim, dessas questões relacionadas às nossas dúvidas femininas, né, a respeito dessas energias aí, dos questionamentos que a gente se faz. E eu decidi começar o mês de março falando a respeito de ansiedade. Que se a gente já teve há talvez uns 100 anos atrás a tuberculose como o mal do século, chamado mal do século, com certeza a ansiedade e também em parte a depressão pode ser considerada o mal desses tempos, assim. É muito presente em crianças, em adolescentes, em adultos, em idosos, e é um sintoma ou algumas vezes já uma doença que é muito presente no dia a dia. Aqui eu não quero trazer para esse vídeo hoje a ansiedade como o transtorno de ansiedade, a doença, né? Que se dá depois de um tempo já transcorrido dos sintomas e que pode advir aí a ansiedade de traumas vividos, enfim, de coisas mais graves na vida da pessoa. Meu interesse é em falar um pouco nesse vídeo a respeito dessa ansiedade do cotidiano, essa coisa que permeia as nossas vidas no dia a dia, no nosso dia a dia, de nós adultos, das crianças, dos adolescentes, dos idosos. Porque a ansiedade, na verdade, ela é uma manifestação, ela é um aparato do nosso sistema corporal, ela é um aparato nosso, de seres humanos, assim. Ela não é ruim por si. É interessante que a gente fique ansioso e que a gente fique esperando, na expectativa de alguma coisa, para que a gente se prepare para ela, assim. Então, e é importante também quando a gente, por exemplo, tem algum medo que nos traz uma certa ansiedade em momentos que é necessário que isso aconteça. Esse é um mecanismo ancestral que a gente tem, que é para nos proteger, é para nossa própria proteção que a gente tem esse mecanismo. O nosso cérebro tem áreas que leem a forma como a gente se comporta, como é que a gente está assimilando experiências do ambiente. O nosso cérebro lê, e se ele entende que a gente se comporta frente a determinadas situações da nossa vida, com medo, com angústia, com apreensão, ele liga um mecanismo que faz com que a gente se prepare para lutar ou para fugir. Isso é ancestral, isso era necessário. Imagina que quando a gente surgiu como homem, a gente tinha uma série de problemas relacionados a viver na natureza selvagem e a gente precisava ter esse mecanismo ligado para que a gente pudesse lutar, fugir, correr, se defender de predadores, de perigos, né, iminentes. Só que naquela época, há milhares de anos atrás, o perigo chegava, terminava, desde que eu não tivesse morrido, né, naquele contexto, acabava o perigo, eu ia me deitar e descansar e dormir, e provavelmente de barriga cheia, porque me alimentei, talvez, desse perigo que estava atrás de mim, e tudo certo. Terminou, que é muito o comportamento que os animais têm, né? Os animais estão lá, se preparam para, sei lá, brigar, se estressam com uma outra coisa, a briga terminou, eles vão dormir, eles vão se alimentar e vão repousar, e terminou aquele processo neles. Mas hoje em dia, esses episódios que nos trazem preocupação ou as questões que nos geram ansiedade, elas estão inseridas no contexto do nosso dia a dia o tempo todo. Então a gente se estressa com o trânsito, a gente se estressa com a conta para pagar, a gente se estressa com a meta no trabalho, a gente se estressa com alguma questão do filho na escola, a gente se estressa com o meu vou ter ou não vou ter trabalho agora, com vou conseguir dar conta de um prazo que eu tenho para alguma coisa. São infinitas os estímulos que nos fazem no dia a dia moderno estar ansiosos. Fora a questão dessa globalização ou pós-globalização relacionada com a nossa vivência virtual, essa vivência dentro das redes sociais, essa vivência dentro do contexto virtual, que nos coloca sempre a um clique de alguma coisa. Então, é muito presente perceber que
a gente manda uma mensagem de WhatsApp para alguém e se a gente não tem uma resposta pronta, como no Google, que eu vou lá e digito uma pesquisa e imediatamente o Google me responde, eu já fico ansiosa. Me deixou no vácuo, não me respondeu, e aí vai me deixar sem resposta. Sendo que esse é um comportamento muito de agora, assim, a gente não tinha esse tipo de dispositivo ou essa forma facilitada de comunicação há alguns anos atrás. Mas a gente se moldou a esse novo processo e ele é ótimo, ele facilita a vida da gente. Eu já falei isso nos vídeos que eu falei sobre poluição eletromagnética, mas é preciso que a gente consiga entender que essa também é uma fonte de angústia e de ansiedade. Se para todos os eventos da minha vida a rapidez com que eu quero respostas para tudo é a mesma rapidez que o Google me dá uma resposta, com certeza a minha ansiedade, que poderia ser considerada uma ansiedade dentro de um limite normal, vai extrapolar o seu limite e vai passar a se transformar numa doença. Por isso é muito importante que a gente preste atenção nessas sensações que a gente vai tendo de ansiedade e que a gente perceba no dia a dia se a gente fica mais tempo ansioso do que o normal. E eu posso perceber isso na minha mente muito acelerada, eu posso perceber isso no meu corpo, tendo alguns sintomas como, eventualmente, uma sensação de aperto no peito, uma sensação estranha abdominal, um nó na garganta, uma dor de cabeça repentina, um ataque cardíaco, o meu coração começa a bater mais rápido, eu suo, eu fico tenso em algumas situações. Se isso está extrapolando o usual, o normal, o que seria o usual normal? Bom, eu tenho uma grande apresentação para fazer, é um trabalho muito importante e ali pré-apresentação eu fico um pouco tenso, nervoso, dou uma suada, parece que vai me dar vontade de ir ao banheiro e tal, mas passou. Isso é eventual, isso é pontual, isso é de vez em quando, mas se eu estou experimentando algumas sensações, ou se eu estou com a minha mente absolutamente distraída, sem foco para nada, eu não consigo ler um livro, eu não consigo escrever nada, dependendo do trabalho que eu faço, eu não consigo me sentir dentro de coisa nenhuma que eu estou fazendo, eu estou sempre com a mente voando para um lado e para o outro, constantemente, isso está me atrapalhando já no meu dia a dia, esses são sinais que precisam nos alertar. A gente precisa parar e fazer uma reflexão a respeito dessas coisas, né? É muito comum que as nossas expectativas, as coisas que a gente está esperando receber uma resposta, nos deem uma certa ansiedade. Se tá demais, se eu tô com uma expectativa, essa expectativa está me matando o esperar pela resposta de alguma coisa, um resultado de um exame, uma resposta de alguém a respeito de um relacionamento familiar, pessoal, enfim, uma conversa que eu tenho que ter. Estar na expectativa de algo ultrapassou o normal da angústia, da ansiedade, eu preciso parar e refletir a respeito disso. As preocupações em geral do dia a dia, eu tô levando essas preocupações a nível de que eu não durmo mais em função das minhas preocupações. Eu tento dormir e pula na minha mente aquela preocupação, aquele boleto, aquele fora que eu tomei, aquela falta de likes. Há poucos dias uma pessoa me disse, nossa, tá me consumindo entender por que as minhas postagens não têm o tanto de likes que eu achei que teria. É uma preocupação com uma expectativa que a pessoa tinha que está gerando ansiedade, está gerando insônia. A gente precisa começar a refletir a respeito dessas coisas e prestar atenção. A dica maior sempre é a gente trabalhar o autoconhecimento, né? Parar, observar como é que a gente está se comportando frente às coisas. Tô gostando de usar essa rede social. Comecei a postar coisas e o ritmo começa a se tornar frenético, por exemplo, e eu não consigo ficar sem postar, e eu não consigo ficar sem olhar se estão interagindo comigo ou não, e isso já me causa uma certa angústia, uma certa ansiedade, e eu já tô com a minha mente só focada naquilo, eu não consigo focar em outras coisas. A gente tem que parar e refletir a respeito dessas coisas e tentar entender quais são os meus gatilhos principais. O meu gatilho são as minhas preocupações com a minha família, com o filho, com um familiar idoso, com um companheiro, companheira. Quais são as coisas que me fazem ter mais sintomas de ansiedade que se manifestam das mais diferentes maneiras, como eu acabei de falar? E quais são essas manifestações que eu mostro, né? Quais são as manifestações mais comuns em mim?
É muito frequente que a gente comece a procrastinar ou a empurrar com a barriga tarefas que a gente deveria fazer, porque a mente da gente não consegue focar naquela tarefa que a gente precisa realizar ali. E aí ela foge por uma coisa aqui, ela foge por uma coisa ali, a gente não dá foco em nada. Esses são sintomas de ansiedade, e se isso vai se agravando e a gente não se dá conta desse agravamento para que a gente possa buscar formas de melhorar isso na gente, isso pode evoluir para um transtorno de ansiedade, uma doença. Jamais a gente deve se automedicar para esse tipo de coisa, nunca. É preciso conversar com alguém. Se a gente está com dúvida a respeito de será que o meu grau de ansiedade está ultrapassando o usual, o normal, o aceitável, conversa com alguém que possa te ajudar a respeito disso. Procura um profissional que esteja habilitado a falar contigo sobre esses assuntos e que possa ser alguém que te auxilie num caminho de encontrar essa resposta e inclusive de te ajudar com ferramentas que possam te ajudar a melhorar. Na grande maioria dos casos, a gente tá num sintoma ansioso que é mais basal, assim, a gente consegue ainda dar conta dele sem precisar de medicação, sem precisar de grandes intervenções, sem precisar mudar a forma como a gente age no dia a dia com determinadas coisas, a não ser colocar limites em determinadas questões, utilizar algumas ferramentas que sejam simples para equilibrar e modular essas coisas todas na vida da gente, né? Esses gatilhos de ansiedade, vamos dizer assim. Então, com esse vídeo o que eu queria trazer é que ansiedade é um mecanismo normal do nosso corpo. Ter sensação de ansiedade é um mecanismo nosso, ancestral, milenar, tá aí para nos ajudar. Se eu tô mais preocupada com alguma coisa, quando eu vou atravessar uma rua e vem um carro correndo, é bom que eu tenha esse mecanismo, porque eu vou ter uma descarga de adrenalina e cortisol no meu sangue, e eu vou conseguir ter mais irrigação nas pernas e vou correr, e não vou ser atropelada. Só que na vida moderna, a gente tem se preocupado, a gente tem tido comportamentos que nos geram ansiedade o tempo todo. Então, as expectativas que a gente não controla, que estão sendo angustiantes para nós, as preocupações que estão nos levando a ter noites insones, palpitações, mal-estar, todas essas questões precisam ser avaliadas por nós, porque para cada um de nós, diferentemente, grupos de coisas vão ser gatilho de ansiedade. Então, o que para mim pode ser ansiogênico, para a Joana não é e para o José também não. E as coisas que geram ansiedade para eles, para mim, provavelmente não vão ter importância nenhuma. O meu marido costuma brincar comigo, que ele diz que eu não tenho software instalado de preocupação com a casa, né? Então é engraçado, porque isso é uma brincadeira que ele faz comigo, mas que tem o fundo de verdade para ele e para mim, que é: eu não me ligo muito nessa coisa de que a porta trancada, a janela, isso de fato para mim não é uma preocupação. Eu tenho outras coisas que me geram ansiedade, mas para ele isso é uma fonte de muita ansiedade, inclusive de insônia. Então, para ver como as pessoas funcionam e têm, de acordo com as suas próprias histórias de vida, gatilhos diferentes para a ansiedade, tá? Então, hoje era para a gente parar, falar a respeito do que nos traz ansiedade mais comumente, que isso é um mecanismo natural nosso, normal, e para que a gente comece a refletir a respeito de quais são os meus gatilhos para me deixar ansioso, porque todos nós ficamos ansiosos hoje em dia. Quais são os meus gatilhos? Aonde eu me identifico mais ansioso? Quais são as coisas que me deixam mais angustiado, mais ansioso, mais com a mente divagante, com falta de foco, com questões físicas, como eu falei? Quais são essas coisas? E vamos, nos próximos vídeos, falar a respeito de que tipo de ferramenta a gente pode usar para nos ajudar nesse sentido. E se vocês me trouxerem questionamentos a partir desse vídeo, eu posso fazer vídeos para tentar elucidar algumas coisas dos questionamentos que vierem, tá bem? Então vamos começar o março todos juntos, vamos tentar diminuir um pouco o nosso grau de ansiedade no dia a dia. Eu sou muito grata por todos que me acompanham aqui, muito obrigada.